pessoal, e sejam bem-vindos aos tópicos em cognição. Esse módulo que vai discorrer sobre transtornos cognitivos, demências, sintomas neuropsiquiátricos que não se encaixam em síndromes psiquiátricas e também sobre o manejo não farmacológico. Eu sei que vocês devem estar muito ansiosos por essa aula, então eu não vou me enrolar tanto hoje não, viu? Hoje a gente já vai começar falando sobre alterações cognitivas, sejam elas normais do envelhecimento ou não. E como é uma aula muito extensa, essa vai ser a parte 1. Estão prontos? Então, vamos lá! Vamos falar então sobre o que é o envelhecimento normal. Na verdade, vamos revisar algumas coisas, né? Porque a gente já viu isso um pouco nos tópicos de avaliação cognitiva. Primeiro, demência não é normal do envelhecimento. Antigamente se acreditava em uma coisa chamada demência senil, que seria a demência própria do envelhecimento. Hoje a gente sabe que não é isso. A gente faz diagnóstico diferencial para a gente notar qual é o tipo de demência que o paciente tem. Demência senil não existe. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que alguns declínios cognitivos são fisiológicos do envelhecimento. Então, tão falso quanto acreditar que envelhecer é igual a ter demência, é acreditar que envelhecer é igual a manter a sua cognição exatamente igual ao que era antes. Um último ponto é que a gente tem que lembrar daquelas regras de funções fluidas e funções cristalizadas. Se você não está muito bem conectado com a ideia do que é uma função fluida ou o que é uma função cristalizada, eu sugiro que você volte lá nas aulas de avaliação cognitiva, porque cada função cognitiva estudada lá, a gente discute um pouquinho sobre o que é normal do envelhecimento e o que não é. Então, se por alguma razão você ainda não passou por aquele módulo, eu sugiro que você volte, porque vai ajudar você a entender melhor esse passo. Então, só repetindo, como regra, as funções fluidas sofrem declínio e as cristalizadas não. Então, essa tabela aqui, ela é muito interessante e ela é um resumo de quais são as funções fluidas, quais são as funções cristalizadas e o que a gente esperaria piorar com o tempo, ou seja, o que seria uma piora cognitiva fisiológica e o que deve ficar preservado. Essa tabela ela é retirada de um artigo que está anexado aqui embaixo desse vídeo, viu? É um artigo que vocês não precisam pagar para acessar e ele é muito interessante porque ele fica discorrendo realmente sobre o que é o envelhecimento normal. Então, acessem esse artigo se quiserem uma leitura complementar, ou todas essas informações com mais detalhes e mais exemplos também estão nas aulas de avaliação cognitiva. Mas eu gostaria de deixar realmente registrado alguns exemplos que eu acho mais importantes. E aqui eu já queria introduzir vocês com o conceito de coisas que eu quero que vocês guardem no lado esquerdo do peito, que eu quero que vocês guardem no coração. Coisas que eu quero que vocês saibam de cor. Então vamos começar. Quais são esses exemplos que eu quero que vocês saibam? O primeiro exemplo é que a pessoa que tem o envelhecimento fisiológico, ela até esquece. Ela reclama de esquecimento, mas ela não esquece tudo. Ela vai esquecer um pedacinho. Por exemplo, ela quando vai ao mercado, ela pode esquecer se ela estacionou o carro em qual área, se foi em cima ou se foi embaixo. Ou ela pode estar tentando lembrar de alguma coisa que aconteceu na noite anterior, de alguma festa que ela foi, e ela não consegue se lembrar de algum pedaço, de alguma coisa importante, de alguém que ela encontrou. Mas isso são pequenos esquecimentos, são coisas pequenas. E geralmente essas informações elas são recuperadas posteriormente, sozinho ou com auxílio de dicas. Então pode ser, por exemplo, aquela história do paciente que vai no mercado sem lista, não consegue achar nada para comprar, volta parecendo que não consegue mais dar conta do mercado sozinho, mas que se você dá uma lista, que não deixa de ser uma dica, a pessoa faz todas as compras e volta. Isso a gente vê também na testagem, e eu falei disso na aula sobre avaliação de memória, que é quando a gente dá a dica ou reconhecimento na testagem. Essa daqui é um pedacinho da bateria breve, né, da lista de figuras, né, que vocês vão ver quando vocês estiverem vendo as aulas de avaliação cognitiva. E reparem bem, tem uma questão de memória evocada, ou seja, pode ser que a pessoa no teste ou na vida real,
ela não tenha uma boa memória evocada. Pode ser que ela não consiga lembrar de nada aqui ou que ela não consiga realmente lembrar de um pedaço do evento. Mas com o reconhecimento, quando você coloca de novo as imagens na frente dela, ou na vida real, quando você vai dando dicas para ela sobre o que aconteceu, ela pode recuperar essa memória sozinha. Então, esse que é o benefício da dica, do reconhecimento, da pista. É por isso que a gente fala que essa pessoa consegue que de fato guardou em algum lugar essa memória, consegue de fato evocar com ajuda. Continuando. Uma outra coisa característica de um declínio que é normal da idade é porque ele é um declínio que ele não é progressivo. Ele vai piorando ao longo de muitos anos. Então, não vai ser, por exemplo, em 6 meses, 1 ano, que a pessoa vai notar um declínio importante. Vai, com o passar do tempo, piorando. E vocês vão dar uma olhada naquelas aulas de avaliação cognitiva para vocês verem até quais décadas cada declínio é mais frequente. Além disso, você pode ter uma dificuldade eventual de encontrar palavras. A gente vai ver naquelas aulas também sobre a anomia, que ela é uma alteração de linguagem, na qual a gente tem dificuldade, a pessoa com anomia, né, ela tem dificuldade de nomear as coisas. Ela sabe, por exemplo, o que é um celular, mas na hora que ela olha, ela fica pensando, como que é o nome disso mesmo? Nossa, essa coisa que a gente usa para fazer ligação. Então, ela sabe o que é, ela tem um conceito do que é o celular, ela consegue olhar e perceber que é um celular, só que a palavra não vem na cabeça. Isso pode acontecer eventualmente com muitas pessoas, qualquer um de nós, e isso também pode acontecer com pós-Covid, com o uso de determinadas medicações, como topiramato, mas uma dificuldade eventual, via de regra, não preocupa a gente. Acontece com todo mundo. Também pode acontecer uma dificuldade de executar 2 tarefas ao mesmo tempo, que vai ser aquela coisa de dificuldade de atenção alternada que acontece no idoso. Pode ser, por exemplo, que ele chegue com uma queixa de que queimou uma panela no fogo, mas na verdade o que aconteceu foi que ele deixou a panela no fogo e foi atender o telefone, e daí teve dificuldade para retomar a atenção para a panela. E por último, deixa eu até me esconder aqui para vocês poderem ler guardar no coração e ler. Ele vai ter uma grande vantagem, né, com a utilização de pistas, lembretes, estratégias compensatórias. É aquela história da lista do mercado, é aquela história de ter um calendário na porta da geladeira, de ter uma agenda bem organizada. Então, esses são exemplos de coisas que podem acontecer com o idoso sem nenhum problema, sem nenhuma patologia de memória e que a gente não precisa se preocupar. Um paciente que venha queixando somente dessas coisas, a gente pode simplesmente falar, vamos observar um pouco mais, vamos ver como é que isso vai se desenvolver, porque muitas vezes pode ser que seja só uma preocupação excessiva desse paciente. O que vai trazer hoje para o nosso primeiro conceito de alterações cognitivas. O nosso primeiro conceito, que é o que não é o envelhecimento normal, sobre declínio cognitivo subjetivo. E já de cara eu quero avisar vocês que o declínio cognitivo subjetivo, ele não é um diagnóstico nosológico reconhecido. Não espere encontrar em DSM, ICD-10, em qualquer manual diagnóstico. Ele é um conceito mais novo que está surgindo porque ele é muito útil no acompanhamento no dia a dia, ele é muito bom na prática. E ele também é muito interessante para a gente... Vocês já vão ver por quê, não vou me adiantar aqui. O declínio cognitivo subjetivo, então, ele vai ser a experiência do paciente de que a cognição dele já não é tão boa, que ela vem apresentando um declínio, que ela vem piorando com o passar dos anos. E ele vai estar comparando isso com uma coisa dele pregressa. Então, é aquele paciente que chega, olha, minha memória já não está muito bem como era, eu percebo que eu venho piorando ano após ano. Esse vai ser a queixa de que alguém tem declínio cognitivo subjetivo. Ele não vai ser, por definição, aquela pessoa que teve um evento agudo. Então, não vai ser aquele paciente, por exemplo, que teve Covid e que a partir dessa infecção, e ele pontua muito bem, a partir desse Covid, ele começou a ter declínio da memória. Não se encaixa nessa definição. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, que ele é uma experiência subjetiva do paciente. Ou seja, é pro paciente perceber isso. Outras pessoas não percebem. Se alguma outra pessoa estiver percebendo, é um mau sinal. Os domínios cognitivos mais afetados são velocidade de processamento, função executiva, memória episódica e alterações visoespaciais.
Agora, se você viu as aulas de cognição ou se você fez uma pausa e leu aquele artigo, você deve estar se perguntando assim, mas alguma dessas funções não são normais do envelhecimento? Por exemplo, velocidade de processamento, vocês vão ver nas aulas lá da avaliação cognitiva, que ela é de fato uma coisa que vai reduzindo a velocidade com o passar do tempo. Então, isso mesmo, na verdade o declínio cognitivo subjetivo, ele é o que a gente tenta usar para fazer a diferenciação. Será que essa pessoa está me trazendo queixa de um envelhecimento normal? Ou será que essa pessoa está me trazendo queixa de alguma coisa que não é do envelhecimento normal? Então ele entra também nessa divisão para a gente conseguir distinguir da onde que está vindo isso. Se a gente se preocupa muito ou se a gente se preocupa pouco. Só queria deixar um pouquinho aqui para vocês poderem pausar e copiar o slide inteiro, viu? Essa parte final aqui só para eu sair da frente de vocês mesmo. Mas vamos continuar. Gostaria de deixar para vocês também registrado que se você só tem uma alteração de experiência, se ninguém mais percebe essa alteração de declínio, é óbvio que não vai ter alteração em testagem e que não vai ter declínio funcional. Então, DCS, né, o declínio cognitivo subjetivo, ele não tem alteração de testagem e ele não tem alteração funcional, só existe a queixa. Por que a gente está pensando nisso, né? Então, por que a gente está discutindo sobre esse estado? Primeiro, porque ele é muito prevalente. Em pessoas acima de 70 anos, pode ter queixas de até 80%. Então, praticamente todo mundo vai ter uma queixa dessas. Isso quer dizer que vai aparecer bastante no consultório. Outra coisa é que a gente tem que investigar qual que é o risco que isso tem para progredir para alguma coisa mais grave, um comprometimento cognitivo leve ou uma demência. A gente pressupõe que em cerca de 10 anos, até 17% dos pacientes com essas queixas vão desenvolver demência e que 27% vão desenvolver o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Não fiquem desesperados, tá bom, gente? A gente já vai ver tudo isso, a definição de todos esses outros. Mas a gente tem alguns critérios, ainda bem, que ajudam a gente a definir quando que a gente se preocupa com o declínio cognitivo subjetivo e faz o paciente ficar retornando em consulta de 6 em 6 meses, de ano em ano, ou quando a gente pode só dar uma tranquilizada nele. Os critérios que preocupam a gente são justamente aqueles que a gente percebeu que levam ao aumento de conversão para comprometimento cognitivo leve. E esses critérios são o seguinte, que são os critérios DCS+. Queixas de domínio cognitivo em memória, independente de outros domínios. Aqui eu já começo fazendo uma grande ressalva, de um grande viés. O viés tem mais estudos que envolvem memória. Então, assim, é difícil da gente saber disso se de repente uma pessoa com DCS visoespacial não tem uma grande chance de desenvolver demência, porque não estuda direito. Memória episódica é muito mais estudada porque é a principal alteração do Alzheimer. E o Alzheimer é muito mais estudado, porque é uma demência muito prevalente. Então, ali fica meio que um viés, mas como é critério eu vou deixar aí para vocês também. Se o início for a menos de 5 anos, vocês também vão se preocupar. Isso porque, geralmente, é o tempo que leva para um declínio cognitivo subjetivo converter para um comprometimento cognitivo leve, que é essa fase pré-demencial, entre aspas. Se o início for depois de 60 anos, também preocupa vocês. Demências são mais comuns após 60 anos. Pacientes jovens geralmente têm causas reversíveis, como depressão, ansiedade, apneia obstrutiva do sono, uso de medicamento. Se o paciente traz muita preocupação em relação ao declínio cognitivo subjetivo, também é um mau sinal. E se você tiver a confirmação desse declínio por um observador. Agora, pouquíssimo eu falei para vocês que o declínio cognitivo subjetivo, por definição, é experiência e percepção só do paciente. Se você tem mais uma pessoa percebendo isso, aí já é um mau sinal. Porque provavelmente isso já está avançando um pouco mais para o lado do comprometimento cognitivo leve. Alguns critérios adicionais que valem a pena a gente falar, que se eles continuarem trazendo essa queixa para você, consulta, pós-consulta, ou se de repente começam um monte de médico diferente com a mesma queixa, procurar vários serviços de saúde com a mesma queixa, isso mostra pra gente que tá um pouquinho mais grave, a pessoa tá preocupada demais com isso.
E a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar essa preocupação do paciente também, porque a gente já percebeu que quando isso acontece, existe uma taxa um pouco maior de conversão para CCL. Então, o paciente preocupado, a gente se preocupa junto. Enfim, hoje eu quis cortar essa aula em duas, justamente para não ficar longo e cansativo. Então, eu espero que vocês bebam um gole de café, comam alguma coisinha, façam um carinho no seu pet e voltem logo para a gente assistir a parte 2. Eu já vou ficar esperando vocês lá, viu? Até logo!